Olá, eu sou Elá Camarena, sou do time de artesãos da Círculo e hoje vou te mostrar como é que eu fiz o Jim, o ajudante de Papai Noel, todo articulado. Vem ver como é que eu fiz. Começo o braço com a cor 8121 do fio Amigurumi Brilho e agulha Clover 2 milímetros. Faço anel mágico e 6 pontos baixos dentro do anel. Finalizei essa carreira e agora faço aumento em todos os pontos. Ficarei com 12 pontos na carreira, 2 pontinhos em cada pontinho de base. Total, 12 pontos baixos nesta carreira. Em seguida, faço uma carreira somente de pontos baixos. Continuo com 12 pontos na carreira. Fiz uma carreira de pontos baixos após a última carreira de aumentos e faço mais uma carreira somente de pontos baixos. Para fazer o dedão, depois das duas carreiras somente de pontos baixos, eu faço um ponto baixíssimo e duas correntinhas. No mesmo ponto de base, faço um ponto alto sem terminar, tá vendo? Faço isso 4 vezes. Finalizo e uma correntinha. Jogo para frente um ponto e no mesmo ponto de base faço um ponto baixo e continuo em pontos baixos. Devo ter 11 pontos depois do ponto pipoca. Na carreira seguinte, pulo o ponto pipoca e pego naquele ponto baixo que fiz no mesmo ponto de base do ponto pipoca e faço um ponto baixo e continuo em pontos baixos. Continuo com 12 pontos na carreira. Tenho 6 carreiras. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras. Corto o fio e puxo a alcinha. Eu vou tirar o marcador e puxo a alcinha. Coloco a agulha de acabamento, costumo usar a número 16 e faço o arremate. Conto 1, 2 pontinhos para frente, passo a agulha por baixo das duas alcinhas, passo a agulha pela alcinha da frente por cima do último ponto crochetado e de fora para dentro por baixo das duas alcinhas do ponto que pulei. Fecho bem o anel mágico e aproveito o fiozinho do anel mágico e amarro com o fio que finalizei a luvinha. Corto o excesso e coloco para dentro. Com o verde, que é a cor 5368, volto na mãozinha, bem aqui na parte de cima do dedão, passo a agulha por baixo das duas alcinhas e laço o fio. Dou um nozinho. E vou em pontos baixos até o final da carreira. O último ponto é onde eu dei o nozinho. Continuo com 12 pontos na carreira. Estou chegando no final dessa carreira, da primeira carreira em verde. E o último ponto é onde eu dei o nozinho. Coloco o marcador. Farei mais 2 carreiras do verde. Serão 3 carreiras do verde. 6 carreiras do branco, contando o anel mágico. E 6 carreiras de verde. Fiz o arremate, tirando o degrauzinho. Volto com a cor aqui vermelha. Essa cor é a 3528, que é o carmim. Veja que venho aqui, ó. Faço um nozinho e mais uma vez faço pontos baixos. Farei 3 carreiras com esta cor. Somente pontos baixos. Continuo com 12 pontos na carreira. Fiz o arremate no vermelho e volto agora com o verde novamente. E faço 3 carreiras. Então, são 6 carreiras do branco, 3 do verde, 3 do vermelho e agora mais 3 carreiras do verde. Vou até o final.
Lembrando que continuo com 12 pontos na carreira. Farei 3 carreiras do verde. Para fazer o ajudante Papai Noel, usarei o amigurumi brilho, o fio amigurumi também, e usarei a articulação. Começo com a cor 5368 e agulha Clover 2 milímetros. Faço anel mágico, estou começando pelo pé, e 6 pontos baixos dentro do anel. Coloco o marcador e nesta carreira faço aumento em todos os pontos. Ficarei com 12 pontos na carreira. Veja que faço o ponto bem justinho. Vou até o final. 2 pontinhos em cada pontinho de base. Ficarei com 12 pontos na carreira. Continuo em pontos baixos e faço 9 carreiras no total, contando do anel mágico. Fiz 9 carreiras, contando aqui do anel. Cortei o fio e só puxei a alcinha. Coloco a agulha de acabamento. E para tirar deste degrauzinho para a próxima cor, eu faço ponto 1, 2, pontinhos para frente, passo a agulha por baixo das duas alcinhas, sem apertar. Agora, pela alcinha pela frente, por cima do último ponto crochetado e por baixo das duas alcinhas do ponto que pulei. Assim, eu tiro o degrauzinho. Peguei o fio aqui do anel mágico, vejo se ele está bem fechadinho e amarro os 2 fios sem apertar. E corto, não muito rente, apenas para tirar o excesso. E coloco os 2 fiozinhos para dentro. É a primeira parte do pezinho. Aqui eu não faço com mais cores, porque essa parte vai ficar dentro do sapato, dentro do tênis. Mudo para a cor 3528 do fio amigurumi brilho. Volto aonde eu fiz o arremate, coloco a agulha por baixo das duas alcinhas, laço o fio e dou um nozinho. O nozinho é deste jeito aqui. E faço 3 carreiras com o vermelho. Ficarei no total com 12 carreiras de pontos baixos. Farei esta carreira e mais 2 carreiras, totalizando 12 carreiras de pontos baixos na perna do bonequinho. Pronto, fiz as 2 perninhas, lembrando que fiz anel mágico, 6 pontos baixos no anel, aumento em todos os pontos, 9 carreiras do verde e mais 3 carreiras do vermelho. Por que esse tamanho? Para encaixar aqui na perna e precisa sobrar 2 módulos desse, ó. Então, aqui começo pelas perninhas. Para a união das perninhas, voltarei com o vermelho, venho aonde eu fiz o arremate, ó, de dentro para fora, coloco a agulha por baixo de 2 alcinhas, deixo um pedacinho de fio e apenas passo por dentro das 2 alcinhas. Tenho o fio curto e o fio do novelo. Farei 6 pontos baixos sem correntinha. Então, vamos lá. Fio curto pela frente, ó, assim não vai dar certo, tá? É assim, ó, passa por cima e vira para você. Laço o fio do novelo e passa a agulha por dentro das 2 alcinhas. De novo, ó. Passei, ó, de novo, assim. Viro para mim para fazer uma alcinha, ó, 3, 4, 5 e 6. Pego a outra perna, vou onde eu fiz o arremate, introduzo a agulha por baixo de 2 alcinhas e faço um ponto baixo com o fio do novelo. Veja que em nenhum momento fiz ponto baixíssimo. Já coloco o marcador, tenho 12 pontos nesta perna, 6, 12. Já fiz um ponto baixo nesta perninha e continuo em pontos baixos, pegando as 2 alcinhas. Então, 2, conte 12 pontos. Vou dar toda a volta na perninha. Dei a volta, fiz 12 pontos. Farei pontos baixos nos pontos baixos aqui do meio. Ajusto. Deixa eu só ajustar aqui o pontinho e ajeitar aqui. Vou pegar no meio do Vzinho.
E já vou cobrindo o fiozinho do começo. Faço 6 pontos. Este momento é super importante, presta atenção. Tem que vir para cá. Se você vier para cá, vai ficar do avesso essa parte. Venha para este lado. Aqui eu não dei um ponto baixo no começo, lembra? Eu só fiz um nozinho, venho aqui e faço os 12 pontos, dando toda a volta. Fazer bem justinho para não ficar nenhum buraquinho. Veja que eu venho para este lado e faço os 12 pontos. 12 pontos por quê? Porque lembra que eu fiz anel mágico 6 pontos baixos, aumento em todos os pontos, fiquei com 12 e subi a perninha com 12. Portanto, aqui tenho 12 pontos, 6 pontos, 12 pontos. Fiz os 6 mais os 12, estou novamente aqui na parte interna da perna. E farei os 6 pontos pegando aqui do outro lado. Então, vou pegar a alcinha que sobrou aqui do outro lado. Veja que faço bem justinho para não ficar nenhum buraquinho. Tô me pegando, tá bem justinho. E faço os 6 pontos. Assim fica bem bonitinho aqui embaixo o acabamento e não fica nenhum buraquinho. Pronto, dei toda a volta. Portanto, tenho 12 nesta perna, 12 aqui no meio, porque eu fiz 6, mais 6 aqui na volta e 12. Tenho 36 pontos. Troco o marcador e continuarei em pontos baixos, dando toda a volta aqui no início do corpo do bonequinho. Continuo em pontos baixos. Ó, ajusta, tá? Não deixa ficar larguinho o ponto. Continuo em pontos baixos. Vou dar toda a volta. Tenho 36 pontos na carreira. Fiz 6 carreiras contando aqui do meio do corpo, sem contar as perninhas. Então, tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras. Faço o arremate, tirando o degrauzinho, como expliquei. Volto com o verde militar, do amigurumi brilho. Pego por baixo das 2 alcinhas do vermelho e faço uma carreira de pontos baixos. Eu passo o fio e eu dou o que eu chamo de nozinho. Só isso. E faço pontos baixos. Dou toda a volta. Lembrando que continuo com 36 pontos na carreira. Dei toda a volta. O último ponto é onde eu dei o nozinho. Coloco o marcador. Nesta carreira, faço pontos baixos, pegando somente a alcinha de trás. Dou toda a volta e continuo com 36 pontos na carreira, pegando somente as alcinhas de trás. E vou dando toda a volta. Terminei a carreira de pontos baixos e farei mais 2 carreiras, pegando nas 2 alcinhas. Farei esta e mais uma carreira. Depois da carreira que fiz pegando alcinha de trás, são mais 3 carreiras somente de pontos baixos. No total, depois do vermelho, são 4 carreiras, sendo que a primeira, encostada aqui no vermelho, eu pego a alcinha de trás. E as próximas 3, pegando pelas 2 alcinhas. Volto com o vermelho. Aqui é onde eu fiz a troca de cor anterior. Então, venho aqui para o outro lado e começo o vermelho aqui. Farei 3 carreiras com o vermelho, pegando as 2 alcinhas. Lembrando que continuo com 36 pontos na carreira. Vou dar toda a volta com esta cor e farei mais 2 carreiras, no total 3 carreiras com o vermelho após este verde. E volto com o verde. Olha, fiz o arremate, deixo os fiozinhos aqui dentro, fiz o arremate deste lado, aí venho deste outro lado. Passo a agulha por baixo das 2 alcinhas e farei novamente 3 carreiras, agora com o verde.
Então, primeiro um nozinho, só organizar minha mão aqui. E continuo em pontos baixos na carreira, lembrando que são 36 pontos. E farei 3 carreiras com o verde. Fiz a primeira carreira, lembrando que o último ponto é onde eu dei o nozinho. E faço mais 2 carreiras de pontos baixos. São 3 carreiras de cada cor. 3 verdes, 3 vermelhas, 3 verdes. 3 verdes depois da carreira que fiz aqui pegando o nocinho de trás. Finalizei as 3 carreiras de verde, já fiz o arremate, como eu expliquei. Introduzo a articulação e verifico o seguinte: se o corpo alcançou a metade deste módulo antes dos braços. Como é que eu sei que tem que ser nessa altura? Por estudos que fiz, a mesma coisa aqui meio entre pernas. De acordo com as pesquisas, os estudos que fiz, os testes que fiz, eu sei que aqui 6 pontos baixos é o ideal, por 12 na perninha, e aqui eu tenho no total 16 carreiras. Portanto, o corpo deve vir até aqui. Lembrando o seguinte, a articulação é uma medida fixa, ela não vai mudar. Portanto, você vai ter que adequar o seu ponto para fazer de acordo com isso com que estou falando. Ou, por exemplo, se seu ponto for mais largo, você vai ter que usar uma agulha menor. Se o ponto for mais apertadinho, use uma agulha maior. Ou então, faça mais carreiras. Se o ponto for muito pequeno, talvez uma sugestão é aumentar uma carreira em cada corzinha aqui das listras. Porque você vai ter que adequar a sua modelagem, a sua construção da peça, de acordo com as medidas da articulação. Para prender os braços, vou costurar com pontos baixos. E volto com o vermelho. Vou definir qual a frente. Aqui onde eu fiz o arremate, deixo nas costas. Então, vou contar 1, 2, 3. Aqui, ó. 1, 2, 3. Vem aqui, deixo 3 pontinhos. Pode ser onde você quiser. Eu só tô definindo assim para ficar a emenda, né? Essa parte do início, logo depois do braço. Faço uma carreira de pontos baixos até chegar 3 pontinhos antes de terminar este lado do corpo. Ficou assim. 3 pontinhos aqui, ó. Então, depois de 3 pontinhos, eu comecei o vermelho, parei aqui antes de finalizar os 3 pontinhos. Aqui são as costas do bonequinho. Vou pegar o braço, lembrando que o dedão fica para dentro. Vou ajustar e passo a agulha por dentro de 2 alcinhas do braço. Então, de novo, ó. Aqui estou com a agulha no corpo, posiciono o dedão para dentro e passo a agulha por dentro de 2 alcinhas. Vou crochetar o braço por 6 pontos. Lembra que ele tem 12? Então, vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Depois, vou prender o outro braço e finalizo na próxima carreira. Então, eu tô olhando aqui, 1 ponto no braço, 1 ponto no corpo. Veja se você já não pegou. Esse aqui. E costuro por 6 pontos. 1 ponto no braço, 1 ponto no corpo. Então, vai ficar assim, ó. O dedão tem que ficar para dentro. E agora, continuo em pontos baixos. Até chegar 3 pontinhos antes de finalizar a carreira aqui no corpo. Quantidade de pontos vai depender de onde você começar. Novamente, faltam 3 pontinhos para terminar o corpo. Essa parte da frente. Posiciono o braço. Ó, a agulha, ela continua aqui, ó, tá vendo? Então, posiciono. Deixa eu abrir aqui, fica mais fácil. 1 ponto no braço, 1 ponto no corpo. E costuro em pontos baixos. Quando eu pego no braço, eu pego nas 2 alcinhas e no corpo também, pelas 2 alcinhas. E costuro por 6 pontos baixos. Costurei os 2 braços. E aqui eu planejei para que aqui seja o último ponto.
coloco o marcador. Agora aqui é muito importante o seguinte, este é o momento de colocar a articulação, porque agora farei mais uma carreira de pontos baixos, depois eu começo as diminuições, e aí você não consegue mais encaixar a articulação. Então vamos lá. Aqui já fica bem justinho. Ó, abaixa os braços da articulação, encaixa um, encaixa o outro. Então esse é o limite. Aí, que deve ter enroscado. Pronto, agora foi. E agora vou trabalhar com a articulação. Então vamos lá. Continuo com pontos baixos e vou dar toda a volta. Somente em pontos baixos. Deixa eu apertar um pouquinho mais aqui esse ponto. Vou até o final da carreira. E continuo com 36 pontos. Cheguei no braço, faço os 6 pontos do braço. Aqui sempre faça bem justinho. Então, são os 6 pontos que sobraram do braço. E continue em pontos baixos. Conte 6 pontos. Costurei os 2 braços em pontos baixos. E continuo em pontos baixos. Veja como é mais confortável para você. Eu gosto de virar o pescoço para trás e faço os pontos. Vou dar toda a volta. Continuo com 36 pontos. Fiz 3 carreiras e novamente corto o fio e arremato. Tiro o degrauzinho. Fiz o arremate, tirei o degrauzinho e volto com o verde. Aqui são as costas. E agora farei 4 pontos baixos e uma diminuição. Esta terceira carreira de vermelho foi a última carreira somente pontos baixos. Então, agora eu vou começar a fazer as diminuições. 4 pontos baixos e uma diminuição. E começo com o verde. Dou um nozinho e faço 4 pontos baixos e uma diminuição. Opa! Que eu deixo bem justinho. E vou dando a volta. 4 pontos baixos e uma diminuição. Terminei a carreira com diminuições, a primeira com diminuições no corpo e continuo. Terminei 4 pontos baixos de uma diminuição e agora são 3 pontos baixos e uma diminuição. Eu faço aqui o ponto bem justinho. Então, faço 3 e uma diminuição. E repito até o final da carreira. 3 pontos baixos e uma diminuição. Terminei a carreira de 3 pontos baixos e uma diminuição. E agora faço 2 pontos baixos e uma diminuição. 1, 2 pontos e uma diminuição. A diminuição eu pego a alcinha da frente, a próxima alcinha, laço o fio, passo por dentro das 2 alcinhas, laço o fio e passo por dentro das 2 alcinhas. Então, vou até o final, 2 pontos baixos e uma diminuição. Na sequência, faço. Não vou trocar de cor, que aqui deveria trocar, né? Que são 3 carreiras. Mas, se eu trocar de cor, vai ficar uma carreirinha só de vermelho. Então, preferi esta última carreira, que será um ponto baixo e uma diminuição, eu vou fazer em verde mesmo, para não trocar de cor e ficar apenas uma carreira aqui no verdinho, no vermelhinho. Então, um ponto baixo e uma diminuição. Devo ficar com 12 pontos na carreira. Vou até o final, um ponto baixo e uma diminuição. Depois, vou trocar para a cor da cabeça. Pronto. Fiz um ponto baixo e uma diminuição, fiquei com 12 pontos. E já fiz o arremate, tirando o degrauzinho. Volto com a cor 3148 do fio amigurumi, agora sem brilho, para fazer a carinha do bonequinho. Então, volto aqui, venho aqui atrás, ó. Eu coloco assim a articulação para frente e passo a agulha por baixo de 2 alcinhas. E farei aumento em todos os pontos. Ficarei com 24 pontos na carreira. Deixa eu só organizar. Pronto. Então, vamos lá, ó.
Eu dou um nozinho, aqui é só um nó, e pego nas duas alcinhas e faço 2 pontinhos em cada pontinho de base. Ficarei com 24 pontos nesta carreira. Terminei, fiquei com 24 pontos e agora eu vou encher. Eu encho a partir daqui, depois desse pedacinho que eu faço, essa carreira, para que a fibra não fique me atrapalhando. Usarei esta ferramenta da Círculo e fibra siliconada. Agora, uma coisa muito importante. Eu vou encher só o corpinho, não encho braços e pernas. Porque a articulação já preenche esses espaços, tá vendo? Se eu colocar a fibra aqui, ficam uns calombinhos. Então, ó, coloco essa parte da articulação para trás e vou enchendo aos pouquinhos somente o corpo. Quanto eu encho? Eu encho até ficar bem cheinho, mas sem que abra os pontos. Eu gosto de deixar ele bem gordinho, gosto de acumular a fibra aqui para fazer uma barriguinha. E com essa ferramenta fica super fácil. Ó, tá vendo? Então, vou encher aqui. E como eu falei, não colocarei enchimento nas pernas e braços. Finalizei o enchimento e, como eu falei, enchi somente o corpinho. Veja que não há necessidade de preenchimento com fibra, braços e pernas. Então, aqui eu terminei com 24 pontos. Deixa eu colocar um marcador. Agora, a próxima sequência são 3 pontos baixos e um aumento. Ficarei com 30 pontos. Esta parte aqui seria o pescoço. E começo a cabeça. Então, faço. Deixa eu só ajeitar, pronto. Deixa eu deixar aqui mais justinho, ó. Eu deixo tudo sempre bem justinho, tá? Então, venho aqui no primeiro pontinho. 3 pontos baixos e um aumento. Ficarei com 30 pontos. E sigo com a sequência. 3 pontos baixos e um aumento até o final da carreira. Terminei a carreira, 3 pontos baixos e um aumento. E agora faço 4 pontos baixos e um aumento. Eu sempre viro a articulação para trás para ficar mais fácil. Então, agora são 4 pontos baixos e um aumento. 36 pontos na carreira. 2, 3, 4 e um aumento. Repito essa sequência até o final da carreira. Continuo os aumentos e faço 5 pontos baixos e um aumento. 4, 5 e um aumento. Vou até o final da carreira. 5 pontos baixos e um aumento. Ficarei com 42 pontos na carreira. Continuo os aumentos. Faço 6 pontos baixos e um aumento. E vou até o final da carreira. 6 pontos baixos e um aumento. 6 pontos baixos e um aumento. Ficarei com 48 pontos na carreira. Vou até o final repetindo. 6 pontos baixos e um aumento. Terminei a carreira com 6 pontos baixos e um aumento. Nessa sequência, faço 7 pontos baixos e um aumento. 7 e um aumento. Repito essa sequência até o final da carreira. 7 pontos baixos e um aumento. Continuo com os aumentos. Terminei a carreira de 7 pontos baixos e um aumento. E faço 8 pontos baixos e um aumento. 8 e um aumento. Repito essa sequência, 8 pontos baixos e um aumento, até o final da carreira. Fiz aumentos até 8 pontos baixos e um aumento. Na sequência, continuo somente com pontos baixos. Não tem aumentos mais na cabeça. Vou somente com pontos baixos. Fiz aumentos na cabeça até 8 pontos baixos e um aumento. Após a carreira com aumentos, fiz 14 carreiras somente de pontos baixos. Paro para aplicar os olhos. Estes olhos são os olhos ovais, número 8. E eu conto da cabeça, para não ter que contar desde aqui até aqui, eu contei
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entre a 11ª e a 12ª carreira, contando as carreiras somente da cabeça. Apliquei um olhinho, 8 pontos baixos visíveis e aplico o outro olho, também entre a 11ª e 12ª carreira. Introduzi os olhos, usarei essa ferramenta, que é um aplicador de olhos, coloco nesta parte, onde tem um buraquinho, a trava do olho, e deste lado, que tem uma espuminha, eu coloco do lado do olho. Posiciono e aperto. E prontinho. Coloco o olho sem dificuldade. A articulação, ela é maior do que a altura da cabeça. Eu vou tirar alguns módulos daqui, e é bem facinho, ó. Eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, dobro e aperto, apenas aperto, ó. Prontinho. Se sentir dificuldade, peça para alguém fazer isso para você. E agora, farei as diminuições para finalizar a cabeça. Depois dos olhos aplicados, começo as diminuições. Eu fui até 8 pontos baixos e um aumento. Portanto, agora começo com 8 pontos baixos e uma diminuição, e assim sigo, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, e ao final, 3 diminuições. Então, agora faço o mesmo que fiz aqui, só que ao invés de aumentos, faço a diminuição. Então, vou começar 8 pontos baixos e uma diminuição. E repito essa sequência até o final da carreira. Terminei a carreira de 8 pontos baixos e uma diminuição. Faço 7 pontos baixos e uma diminuição. A diminuição faço a alcinha da frente, a próxima alcinha, laçada, passo por 2 alcinhas, laçada por 2 alcinhas. Repito 7 pontos baixos e uma diminuição até o final da carreira. Continuo as diminuições. Faço 6 pontos baixos e uma diminuição. Repito 6 pontos baixos e uma diminuição até o final da carreira. Continuo com 5 pontos baixos e uma diminuição. Repito essa sequência até o final desta carreira. 5 pontos baixos e uma diminuição. Continuo com 4 pontos baixos e uma diminuição. E vou até o final da carreira com essa sequência. 4 pontos baixos e uma diminuição. 3 pontos baixos e uma diminuição. Sigo com essa sequência, 3 pontos baixos e uma diminuição, até o final desta carreira. 2 pontos baixos e uma diminuição. Sigo com essa sequência até o final desta carreira. 2 pontos baixos e uma diminuição. Nesta carreira, faço 1 ponto baixo e uma diminuição. Sigo com essa sequência até o final da carreira. 1 ponto baixo e uma diminuição. Ao final, faço 3 diminuições, para ficar com 9 pontos. São só 3 diminuições e finaliza. Não continua em pontos baixos depois, ó. São só 3 diminuições seguidas. Porque 9 pontos é a melhor quantidade de pontos para finalizar um bonequinho em qualquer espessura de fio. Pronto. Corto o fio, sempre deixo um pedacinho, não muito pequeno, e puxo. Fiz as 3 diminuições e enchi com a fibra siliconada. Presta atenção no seguinte, para encher com a fibra, uso esta ferramenta, que usei aqui também no pescoço, e vou enchendo e deixo a cabeça achatadinha. Assim, ó, tá vendo? Eu seguro, aperto, pressiono aqui e vou enchendo a cabeça do bonequinho e modelo. Encho bem nas laterais da cabeça e nessa parte aqui.
com agulha de tapeceiro, agulha de acabamento, uso a número 16, fecho a parte aqui, ó, essa parte onde eu finalizei com as 3 diminuições, pego pelas alcinhas de fora, são 9 alcinhas, e fecho. Fechei bem o anel, introduzo a agulha pelo meio do anel mágico, saio aqui um pouquinho distante, entre os pontos, vou ensinar um nozinho, para ficar ainda mais firme aqui, não ter... Eu não acredito que solte, mas por segurança, eu gosto de dar um nozinho. Volto no mesmo lugar onde saí com o fio, venho aqui um pouquinho próximo, ó, tá vendo? Passo a agulha, deixo uma alcinha deste lado, volto no mesmo lugar e passo a agulha por dentro da alcinha e puxo. Dou um nozinho com a fibra lá dentro. Volto novamente no mesmo lugar e corto. Finalizei, prontinho. Ó, o bonequinho fica todo articulado. Com a cor 7076, voltarei nesta carreira que trabalhei nas alcinhas de trás e ficaram aqui as alcinhas da frente. Ó, venho aqui na parte de trás, introduzo a agulha, a cabeça dele está virada para mim e dou um nozinho. Quando eu falo nozinho, é só passar o fio e passo o fio do novelo por dentro. E agora vou trabalhar pontos baixíssimos, pegando somente nessa alcinha. E vou dar toda a volta. Vou dar toda a volta fazendo pontos baixíssimos. Terminei a carreira e continuo com pontos baixíssimos. Deixa eu só ajeitar, deixar tudo justinho. E pego, ó, na alcinha de trás. E continuo em pontos baixíssimos. E vou dar toda a volta. Faço 3 carreiras de pontos baixíssimos. Fiz 3 carreiras de pontos baixíssimos. Vou cortar e vou deixar um fio para costura. E aqui atrás, ó, eu vou puxar. Esse é o fiozinho do começo. Vou fazer o arremate aqui. Vou esconder esse fiozinho do começo. Vou passar aqui para dentro. E agora eu vou fazer o acabamento, ó, aqui nesta parte. Vou tirar o degrauzinho. Degrauzinho, do mesmo jeito que fiz, ó, conto 1, 2 pontinhos para frente, passo a agulha por baixo de 2 alcinhas, busco na perna, pela alcinha da frente, por cima do último pontinho que fiz, e de fora para dentro, por baixo do ponto que pulei. Vou aproveitar este fio e vou costurar, apesar que eu acho que não vai levantar. Eu vou fazer assim, ó, passo por trás das 2 alcinhas, por trás das 2 alcinhas, e um pontinho no corpinho do bonequinho. E de novo, por trás das 2 alcinhas, venho por trás das 2 alcinhas, e um pontinho no corpo do bonequinho. Vou dar toda a volta. E faço isso toda a volta. Costurei toda a volta, ó, fica um cintinho dourado. Eu tinha pensado em deixar o cintinho solto, mas aí fica subindo, sabe? Então, achei mais bacana fazer ele assim, preso. Já vim aqui atrás e vou dar um nozinho passando por baixo dele. E aí, escondo o fio, atravessando o bonequinho. E corto rente. Então, um detalhe douradinho, que esse aqui é o caramelito, mas quando coloca, ó, o fiozinho de lurex, ele dá um aspecto dourado. Também, com o caramelito, com o fio Amigurumi Brilho Caramelito, que é a cor 7076, farei uma gola para colocar aqui. Fiz 18 e vejo se dá a volta. Ó, deu a volta, tá vendo? Então, fiz 18 correntinhas. Tenho as 18 correntinhas, faço mais uma, dou uma laçada, pulo uma e faço
2 pontos altos na mesma correntinha. E assim farei até o final da carreira. 2 pontos altos em cada correntinha. Fiz aumento em ponto alto até o final. Cheguei aqui no finalzinho, fiz os 2 pontos altos e faço um ponto baixíssimo. Uma correntinha e corto. Já fui escondendo o fiozinho aqui, enquanto fiz os últimos pontos altos. Então, posso cortar. Pego o bonequinho. Vou passar a agulha de acabamento, eu uso o número 16. Você pode fazer isso antes de continuar aqui a cabeça também, né? Se quiser já deixar fechado, mas também dá certo assim. Vou colocar a golinha e vou passar por aqui. Na correntinha, tá? Tô vendo aqui onde tá a correntinha. E puxo. E aí dou um nozinho. Deixa eu mostrar como é que ficou. Aí fica uma golinha. Claro que depois centraliza, deixa tudo certinho. Vou dar um nozinho aqui, vou esconder o fio. E tenho a golinha combinando aqui com o cintinho. Continuo fazendo o personagem, agora são os detalhes. E farei o gorro com a cor do Amigurumi Brilho na cor 5368, que é o militar, e continuo com a agulha Clover 2 milímetros. Faço anel mágico e 6 pontos baixos dentro do anel e fecho o anel mágico. Na próxima carreira, faço somente pontos baixos. Continuo com 6 pontos. Faço aumento em todos os pontos. Ficarei com 12 pontos na carreira. Depois da carreira, que fiz aumento em todos os pontos, faço uma carreira somente de pontos baixos. Continuo com 12 pontos na carreira. Faço um ponto baixo e um aumento, ficarei com 18 pontos na carreira. Um ponto baixo e um aumento. E nesta carreira faço pontos baixos. Tenho 18 pontos. Pronto, fiz o verdinho, tem 6 carreiras, contando do anel mágico. Já tirei o degrauzinho e volto com o vermelho do Amigurumi Brilho, que é a cor 3528. Tirei o degrauzinho, como eu já expliquei, para não ficar aqui com diferença. E faço 2 pontos baixos e um aumento. Vou até o final da carreira com 2 pontos baixos e um aumento. Depois da carreira com os aumentos, faço somente pontos baixos. E vou até o final da carreira em pontos baixos. Faço aumentos novamente. E são 3 pontos baixos e um aumento. Vou até o final da carreira. 3 pontos baixos e um aumento. Ficarei com 30 pontos na carreira, 3 pontos baixos e um aumento. E novamente, somente pontos baixos. Faço novamente os aumentos. E são 4 pontos baixos e um aumento. Ficarei com 36 pontos baixos na carreira. 4 pontos baixos e um aumento. Repito até o final da carreira. E novamente, uma carreira só de pontos baixos. Volto com o verde, viro o chapeuzinho assim para mim, ó, essa parte interna virada para mim. Posiciono a agulha por baixo da alcinha. Aqui seria a alcinha de trás, né? E faço somente pontos baixos pegando essa alcinha de trás. E dou toda a volta. Nesta carreira, continuo com o verde e faço 5 pontos baixos e um aumento, pegando as duas alcinhas. 5 e um aumento. Repito essa sequência até o final da carreira. 5 pontos baixos e um aumento. Continuo com os aumentos e agora serão 6 pontos baixos e um aumento. Mas para que não coincida aumento sobre aumento e não faça pontinhas, farei 3 pontos baixos e um aumento.
E continuo 6 pontos baixos e um aumento. Os 3 pontos baixos que não fiz no começo para completar os 6 pontos baixos e um aumento, farei aqui ao final da carreira. Portanto, continuo com 6 pontos baixos e um aumento, e ao final serão 3 pontos baixos que sobrarão aqui. Terminei, tiro o marcador, tenho 3 carreiras do verde, ó, puxei a alcinha e tiro o degrauzinho. Conto 1, 2 para frente, passo por baixo das 2 alcinhas do segundo ponto, pela alcinha da frente, por cima do último ponto crochetado e por baixo das 2 alcinhas do ponto que pulei. E aqui eu vou virar para fora, assim. Então, ficou uma aba. E aí, esse fiozinho eu escondo. Com o fio Amigurumi Brilho, na cor Caramelito, fiz anel mágico, 6 pontos baixos, aumento em todos os pontos, um ponto baixo e um aumento. Estou fazendo a bolinha que vai em cima do chapeuzinho. Continuo somente com pontos baixos, para formar a bolinha. Fiz no total 7 carreiras, foram 4 carreiras de pontos baixos depois da carreira de aumentos. E faço um ponto baixo e uma diminuição. Vou até o final da carreira, um ponto baixo e uma diminuição. E assim como fiz na cabeça do bonequinho, farei 3 diminuições seguidas. Corto o fio, puxo esta alcinha, vou encher com a fibra siliconada. Pronto, enchi a bolinha, já fechei, passo por dentro do anel mágico. Vou virar assim, ó. E para ficar mais firme, vou passar aqui pelas laterais da pontinha do gorrinho. Volto pelo anel. Puxo bem. E finalizo a costura. Gorrinho finalizado. Para o cabelo, usarei a cor 4095 do fio Amigurumi Brilho. Já fiz anel mágico, 6 pontos baixos. E farei aumentos até 3 pontos baixos e um aumento. Nesta carreira, faço aumento em todos os pontos e sigo com os aumentos até 3 pontos baixos e um aumento. Vou até o final da carreira. Continuo os aumentos e faço um ponto baixo e um aumento. Esta parte que estou fazendo do cabelo é o que eu chamo de base. A partir daqui, sairá o cabelinho. Então, estou fazendo aqui um ponto baixo e um aumento. Ficarei com 18 pontos na carreira. Continuo os aumentos e faço 2 pontos baixos e um aumento. Serão 24 pontos baixos na carreira. Sigo com a sequência, 2 pontos baixos e um aumento até o final da carreira. E farei mais uma carreira com aumentos. São 3 pontos baixos e um aumento. Ficarei com 30 pontos nessa carreira e repito a sequência, 3 pontos baixos e um aumento até o final da carreira. Posso tirar o marcador e faço 24 correntinhas. Aqui eu chamo de base do cabelo e cabelo. Fiz 24 correntinhas, faço mais uma correntinha para voltar somente em pontos baixos. Estes pontos baixos, tanto faz você pegar desta forma, que é a tradicional, que inclusive é a que eu uso quando eu faço carreiras de vai e volta, porque eu sou mais rápida. Ou você faz o ponto square, que é pegando desta forma aqui. Esse pessoal até chama de falso square. Eu chamo de square porque o resultado é o mesmo, ou bem parecido. Mas eu prefiro, quando faço carreiras de vai e volta, eu faço o ponto baixo tradicional. Fiz 25 correntinhas, volto 24 pontos baixos na correntinha.
Voltei 24 pontos baixos e faço um ponto baixíssimo no mesmo ponto de base, ó. Viro e volto 24 pontos baixos, pegando pela alcinha de trás. Eu aconselho contar todas as carreiras, para você não alterar o comprimento do cabelo, fazer mais curto ou mais comprido. Voltarei 24 pontos baixos, uma correntinha, 24 pontos baixos. E em carreiras de vai e volta, pegarei somente nas alcinhas de trás. Cheguei no final, uma correntinha e volto em pontos baixos, pegando somente as alcinhas de trás. Cheguei no final, faço um ponto baixíssimo no próximo pontinho da base e volto. Farei isso por 21 pontos da base. Vou e volto um em cada pontinho de base. Pronto. Fui e voltei, vai ficar com esse aspecto canelado. Fiz por 21 pontos. Farei a franjinha nesta parte. Conforme você vai crochetando o cabelo do bonequinho, deixa eu puxar aqui que tá quase escapando. Mede nele e veja se tá bacana. Então, aqui é anel mágico com anel mágico e veja se tá bom. Tem que ficar bem esticadinho, tá? Então, essa etapa está concluída. Foram 21 pontos da base e estes pontos restantes farei a franja dele. Para a franja, volto pegando as alcinhas de trás, conforme eu fiz o cabelo. Fiz 12 pontos baixos pegando na alcinha de trás. Faço 1, 2, 3, 4. Volto, pulo a primeira correntinha e volto 3 pontos baixos. 1, 2, 3 e 12 pulou. São 12 pontos baixos pegando nas alcinhas de trás do ponto baixo. Voltei os 12 pontos baixos e desta vez somente na franja eu volto no mesmo ponto de base onde eu fiz a carreira anterior e faço um ponto baixíssimo. Novamente viro, veja que não faço correntinha quando estou aqui próximo à base e volto 12 pontos baixos pegando a alcinha de trás. Fiz os 12 pontos, faço 4 correntinhas, volto 3 pontos baixos e volto pegando nas alcinhas de trás 12 pontos baixos. Após os 3 pontos baixos, que fiz um em cada correntinha da correntinha que fiz aqui. E volto em pontos baixos. Voltei os 12 pontos baixos, pegando nas alcinhas de trás. E nesta carreira, não pego no mesmo ponto de base, pego no próximo. São duas vezes em cada ponto de base, na base do cabelo. E continuo assim. Volto, faço 12 pontos baixos, 4 correntinhas e volto. Farei um detalhe na franjinha. Então, comecei aqui fazendo a carreira, conforme eu expliquei, fazendo a pontinha. Fiz os 12 pontos, mais 4, voltei 3 pontos baixos e voltei pegando as alcinhas de trás. Repeti isso 2 vezes em cada ponto de base, ó. Em cada um eu fiz 2 vezes para dar um volume maior na franja e para o cabelo encaixar direitinho. E fiz, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontinhas. Na continuação da franja, farei do mesmo jeitinho que eu tava fazendo, só que eu farei 6 pontos baixos pegando a alcinha de trás, ó, 2, 3, 4, 5 e 6. E para fazer o detalhe, ao invés de continuar aqui em pontos baixos, farei 10 correntinhas. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. 10 por quê? Voltarei 9. Pulei uma e volto 9 pontos baixos. Voltei 9 pontos baixos nas correntinhas que fiz e volto os pontos baixos pegando nas alcinhas de trás dos 6 pontos baixos que fiz. Aí verifico, ó, aqui tem só uma vez uma carreira, portanto, volto no mesmo ponto de base. E repito, farei 12 pontos baixos, pegando somente as alcinhas de trás. Fiz os 12 pontos, faço 4 correntinhas e volto 3 pontos baixos, 1, 2, 3, e volto nos pontos baixos da carreira anterior. Fiz os 12 pontos, aqui eu já tenho 2 carreiras no mesmo ponto da base do cabelo, portanto, venho no próximo. Viro e repito, 12 pontos baixos nas alcinhas de trás, 4 correntinhas, volto 3 pontos baixos, 12 pontos baixos nas alcinhas de trás, 1 ponto baixo no mesmo ponto de base. E assim repito até finalizar aqui os pontinhos do cabelo, da base do cabelo. Fiz esta parte da franja, ficaram 1, 2, 3, 4, 5 pontinhas. Terminei aqui em cima, coloco do avesso, volto com a agulha e costuro em pontos baixíssimos, pegando as 2 alcinhas deste lado e deste lado também. Então, eu pego aqui 2 e 2 ali também. E faço um ponto baixíssimo. E assim faço até o final, né? Só não vou costurar essa parte aqui, né? Vou costurar só os 12 pontos, ali com outra parte do cabelo. Vou sempre olhando, vendo se estou pegando direitinho e finalizo a costura em pontos baixíssimos. Costurei por 12 pontos e essa pontinha eu não costuro, que é a pontinha da franja, que é o bonequinho. Já vou olhar como é que ficou, vai ficar nele. Corto o fio e puxo. Antes de amarrar, de dar um nozinho, viro, ver se ficou bacana e testo no bonequinho. Tem que ficar tudo bem justinho. Ó, tem que ajustar. Esse aqui é um nozinho que eu dei, acabou o fio, então ajusto bem certinho. A costura na lateral, ó, fica assim, tá vendo? E aí fica esse detalhe na franjinha aberta. A linha certinha aqui, as pontinhas e cabelo prontinho. Vamos para os detalhes finais. Vou fazer o narizinho com a mesma cor da carinha, que é o amigurumi 3148. Então, venho aqui em qualquer lugar, passo e saio aqui entre os olhos. Pego um pedacinho do fio ali. Então, eu estou aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entre a 10ª e a 11ª carreira e vejo certinho a quantidade de pontos de cada lado. Vou dar um pouquinho mais aqui pro lado, ficar mais centralizado em relação ao nariz. Vou passar por cima de um ponto. Agora, o importante é o seguinte, vou passar por cima desse ponto, sempre pelos mesmos buraquinhos. Então, 2, vejo se está centralizado, 3, 4, 5 e 6. Então, passei 6 vezes pelos mesmos buraquinhos e por cima de um ponto só. Se faz muito largo, ele fica desproporcional. Agora eu viro de lado e passo posicionando um fio ao lado do outro até preencher estes pontos que fiz.
Vejo se peguei tudo e vou passando nesse sentido. E posiciono um fiozinho ao lado do outro. E vou até o final. Preenchi, volto aonde eu comecei o bordado. Aqui, introduzi a agulha aqui, ó. Se não ficou bom, faz de novo. Porque aqui é muito importante o narizinho ficar bem bonitinho. Vejo se está bem centralizado com os olhinhos. Amarro, igualo os fios, passar pela agulha e escondo o fio. Eu tava vendo se eu tava no mesmo buraquinho, senão repuxo. Pronto. E é só cortar. Depois faz os ajustezinhos, né? Que a gente vai fazendo, vai amassando bem o bonequinho. Agora falta a boca. Aqui é o seguinte, você pode fazer sem o nariz, sem a boca, só nariz, sem boca. Mas eu gosto de pôr a boca. Eu ponho só um fiozinho bem pequenininho mesmo, que eu acho que dá mais expressão pro bonequinho. Farei a boca com a Max Moulinet, linha de bordado. E essa é a cor 259. Veja que ela é bem próxima, é só um pouquinho mais escura. Puxei um fiozinho, vou colocar a agulha de acabamento, pode ser mesmo a número 16. Vou fazer a boca por cima de um pontinho, introduzir a agulha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, entre a sexta e sétima carreira. Faço como eu fiz com o narizinho e passo por cima de um pontinho, 3 vezes, pegando pelos mesmos buraquinhos. Ó, terceiro, venho e saio aqui no mesmo lugar onde eu comecei o bordado. Agora, eu pegar uma agulha grossinha, vou passar aqui por baixo do bordado e deixo aí, porque eu vou amarrar e para que a boca não fique muito pequenininha. Assim a agulha segura. Não peguei um fio. E escondo o fio. Corto rente. Tira todos os fiapinhos depois. Pronto. Então fica com uma boquinha bem discreta. Eu concordo que boca é uma coisa bastante complicada no amigurumi. Mas eu não concordo que não tenha. Mas também acho, neste caso, né? Porque no meu livro Chá das Fadas, eu fiz as boquinhas todas, fiz até fadinha sorridente. Mas nesse caso aqui, eu faço ela bem pequenininha, tá vendo? Com uma cor bem suave. E agora, ó, passei um fiozinho bem aqui, tá vendo o branquinho? Aqui bem embaixo do olho e aqui do ladinho. Vou amarrar aqui também, do mesmo jeitinho que fiz na boca. E vou passar por dentro. Farei isso também no outro olho. Usarei este óculos douradinho. Mas olha só, tá vendo? Ele passa na cabeça do bonequinho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou cortar com alicate, encaixar, depois eu coloco o cabelo. Uso o alicate de corte. E vou marcando, ó, pra cortar. Não é difícil. Tirei a borrachinha. Faço o mesmo do outro lado. Cortei as duas hastes. E eu quero ele encaixado assim, ó. Por causa da franjinha. Encaixo e encaixo aqui. Pronto. Vou passar cola quente para segurar um pouquinho aqui dos lados. Deixo esfriar. Agora eu vou encaixar o cabelo. E como é que eu faço? Coloco um alfinete no meio do anel mágico. Vou passar a cola quente aqui no meio. Antes eu costurava, mas eu descobri que é melhor mesmo usar a cola quente. Colo por partes. Coloco o alfinete no meio do anel mágico e já vou ajustando para a posição certa. Veja as distâncias aqui do lado. Ele encaixou bem no narizinho, tá vendo? E agora eu vou colando as outras partes aqui do cabelo. Vou levantando e vou colando. Não passo cola aqui, nem aqui, né? Senão vai aparecer. Depois tira todos os fiozinhos. Dá uma puxadinha. E vou colando. Passo cola ao redor do chapeuzinho. Com a fibra aqui dentro. E colo aqui bem pertinho da abertura aqui da franjinha. E para finalizar, vou colocar o tênis, ó.
puxo a língua do tênis, encho a ponta do tênis. Antes eu fazia o pezinho para preencher o tênis, mas é desnecessário. É um trabalho que depois não vai nem aparecer. Então eu encho com a fibra, aí eu coloco bastante cola e encaixo o pezinho. E deixo esfriar bem a cola, ele não sai. E faço o mesmo com o outro pezinho. E amarro os tênis. Eu faço assim, ó, de ponta cabeça, para o lacinho ficar com as pontinhas para baixo. E aí, gostou do jean? É super facinho de fazer. E quando você fizer, marca a gente, marca círculo, hashtag sempre círculo, e eu te vejo no próximo vídeo. Beijo!